Eu tinha aquela certeza, desde o final da adolescência, que a nossa origem, de uma maneira ou outra, estava vinculada ao que acontecia dentro da presença dos UFOs na atualidade. Já tinha, só que não sabia como, né? E em que sentido. Mas aquilo que eu denominei de prova fóssil aí não é simplesmente um achado fóssil. É a evidência, dentro do aspecto de inúmeros fósseis, daqueles que são considerados pela nossa antropologia ou paleontologia como de espécies supostamente ancestrais do homem. Então, é um conjunto. Agora, uma das coisas mais surpreendentes que eu tive a chance de mostrar, e aí não é isso uma descoberta minha, mas de pessoas da área da própria paleontologia ou antropologia, foi o seguinte detalhe. Olha, a tese oficial diz o seguinte, que surgiu a primeira célula, a partir daí houve uma evolução com vários saltos por acaso, porque esses saltos até hoje não são explicados, né? Não existe um elo perdido, existem vários elos perdidos que eu tenho certeza que não vão ser preenchidos, porque são coisas que aconteceram dentro de um processo de intervenção aqui na própria Terra, por quem chegava aqui, interagindo nesse processo da nossa origem. Então, uma das coisas mais surpreendentes que eu pude achar, isso no início da década de 90, ou seja, vários anos depois desse processo todo de investigação, foi o seguinte: nós conseguimos identificar dentro da nossa antropologia, dentro da terminologia para espécies supostamente ancestrais do homem, aquele tipo de homem primitivo que teria surgido como decorrência do tal processo de regressão causado pelos cataclismas gerados pelo Sol. Então, esse tipo de evidência ou de fósseis desse homem, entre aspas, primitivo do passado, ele é chamado de Homo erectus. Agora, se a tese correta fosse essa apresentada ainda oficialmente, que as nossas crianças e adolescentes aprendem no colégio, qual seria a prova da correção dessa informação? Quanto mais no passado a gente fosse, mais a gente ia encontrar coisas mais primitivas. Só que as descobertas, principalmente a partir da década de 90, não só na área dos fósseis, mas também de artefatos arqueológicos, mostraram que antes até dos nossos supostos ancestrais simiescos mais antigos, já tinha existido realmente uma civilização avançada aqui na Terra. E no caso dessa espécie ancestral nossa, que eu dei o nome, Homo erectus, começaram a ser encontrados fósseis que mostravam que os mais semelhantes a nós eram os mais antigos. Ou seja, a evolução estava acontecendo o contrário, se a gente fosse fazer essa leitura correta, né? Eu cheguei uma vez a debater esse assunto com um antropólogo, né? Do Museu do Homem de Paris, né? Que ficou horrorizado, né, com aquilo que eu estava defendendo. Mas na verdade, o debate acabou, porque quando ele quis fazer a réplica, né, ele soltou algumas informações que eu fui obrigado, como eu estudava a fundo realmente a questão paleontológica e antropológica na época, ou seja, eu estava trabalhando na década de 90 com fósseis que estavam sendo descobertos na década de 90, tipo 6 meses antes, né? E esse homem aí de ciência, vamos chamar assim, francês, o que aconteceu? Ele chegou e começou a falar de uma antropologia que era uma antropologia de 10 anos atrás, e que eu tive que mostrar que aquilo que ele julgava como algo mais recente já era ultrapassado. Aí que a coisa realmente ficou difícil. Mas, na tua parte final de colocação de questionamento, eu separaria em duas partes, em dois aspectos, aquilo que você me perguntou. Como é que a ciência, né, vê esse tipo de coisa que nós defendemos, por exemplo? Então, você tem um grupo de cientistas que, evidentemente, continuam a defender que a vida aqui na Terra é fruto de um momento casual em que surgiu a primeira molécula de DNA, teve a capacidade de se autoduplicar, depois foi formada a primeira célula e um processo de evolução gradual até o homem atual, sempre gradativamente a partir de algo mais primitivo para algo mais avançado. Isso é o oficial. Só que existe uma coisa que pouquíssimas pessoas, Samuel, que não se envolvem com essa nossa área, têm conhecimento, que foi alvo até de uma palestra minha presencial agora no sábado passado aqui em São Paulo, que é a seguinte realidade. Alguns dos nossos principais homens de ciência do século XX
defenderam de maneira contundente, 2 desses já são falecidos hoje, infelizmente, que a vida na Terra literalmente foi implantada aqui para evoluir. Agora, alguém poderia perguntar, quem são essas pessoas que esse cidadão, no caso o Petit aqui, está fazendo menção? Eu vou só citar 2. Um, Francis Crick, químico norte-americano, um dos defensores iniciais da teoria da panspermia, que é uma coisa que vem desde a metade do século XIX, que defendia a ideia, e defende a ideia de que a vida não surgiu na Terra por acaso, mas chegou aqui de uma maneira acidental, no interior, por exemplo, as bases da vida, pelo menos, no interior de um grande bolo, de um asteroide, da cabeça de um cometa, de um núcleo de cometa, etc, etc. Só que esse cientista, em épocas na década mais recentes, aí já na década de 70, ele já tinha ganho, Samuel, o prêmio Nobel. E tinha ganho o prêmio Nobel por quê? Pela própria descoberta da estrutura molecular do DNA. Ou seja, a própria figura principal da nossa ciência em relação à base da vida da Terra, antes de morrer, passou a defender a ideia, e aí mostrou toda uma série de evidências científicas que a vida não poderia ter realmente aparecido por acaso aqui na Terra. E passou a defender a ideia daquilo que hoje é chamado de teoria da panspermia dirigida, ou seja, que não é casual. Alguém chegou aqui, vindo de fora do sistema solar, para implantar a vida. Ou seja, repare, a figura máxima, no caso, Francis Crick, esse cientista, prêmio Nobel nessa área, passou a defender a nossa origem da vida aqui na Terra como não terrestre. E qual seria um segundo que eu poderia citar? Um astrofísico, um dos mais conhecidos e reconhecidos do mundo. Se você anda hoje em dia ainda pela Inglaterra, você vai ver estátuas dele em várias universidades inglesas, né? O astrofísico Fred Hoyle. O que esse personagem da nossa grande ciência, né? Esse grande cientista, na verdade, fez antes daquilo que eu vou te falar? Ele foi o homem, o cientista, que conseguiu, eu não sei até hoje, porque ele também não ganhou o prêmio Nobel, porque ele foi... Nós conhecemos toda a história, ou pelo menos ouvimos falar da história desde o Big Bang, da evolução da matéria, ou seja, da estrutura química dentro do nosso universo, até o aparecimento daqueles elementos químicos que estão fazendo parte dos nossos corpos aqui. Tá? Isso aí de maneira bem sintética, todo mundo já ouviu falar, no mínimo. Só que esse cientista foi justamente aquele responsável por dar o entendimento de como os átomos iniciais do universo, de hidrogênio, né? Mesmo hoje o universo é quase só hidrogênio ainda, começaram a se transformar em átomos mais complexos, mais pesados, até a formação daqueles que iriam entrar na constituição das próprias moléculas básicas para a vida, né? Então, como é que isso aconteceu? Então, ele descobriu, foi o grande descobridor que colocou no papel, por A mais B, e isso não resta a menor dúvida que é fato hoje científico comprovado, ele foi percebendo e descobrindo como cada tipo de estrela que surgia nas suas áreas mais internas, dentro das reações termonucleares, estavam criando justamente os demais elementos químicos, por exemplo, da nossa tabela periódica. E esse cientista, em cima do DNA humano, e ele em cima da matéria e a evolução da matéria desde os primeiros momentos do universo até os dias atuais. E o que ele passou a defender? A teoria não só de que a vida foi implantada aqui, mas também foi o grande lançador da ideia que eu usei como título da palestra de sábado passado: design inteligente. Ele, além de defender que a vida foi implantada aqui na Terra por alguma civilização ou várias civilizações cósmicas no passado remoto, ele passou a defender a ideia que aquilo mesmo que ele estudou, dentro da teoria, que eu não disse o nome, que é conhecida como nucleossíntese, né? Isso tudo não aconteceu também por um acaso. Não é só a questão do aparecimento da vida na Terra, mas que no universo ele foi forjado, seja lá a partir do quê? De Deus, de uma força superior, o nome que a gente queira dar não é o que importa, mas na ideia dele, esse design inteligente do título que ele lançou, o que seria em termos de uma tradução prática para nós hoje?
que seria a ideia que existe uma programação dentro de cada partícula do universo, de cada um de nós, que faz com que o universo evolua e consiga vencer e apresentar esses saltos evolutivos até o aparecimento das formas mais avançadas de vida que hoje viajam pelo universo. Então, Samuel, você tem um que desmembrou e demonstrou a base da vida da Terra, prêmio Nobel, em cima do DNA. E o outro que mostrou toda a evolução química do universo, antes do aparecimento da vida, que fala que também nós temos uma origem não terrestre. Né? Agora, ambos mostraram, inclusive em termos matemáticos, as chances, isso que é importante que a gente ressalte, as chances desses saltos, não só na evolução química, mas também na evolução da química para a biologia, por exemplo, terem acontecido por acaso. Então, são números literalmente astronômicos contra essa possibilidade de que o acaso... Eu costumo até brincar dizendo o seguinte, às vezes, é claro que a gente defende a ciência como base, só que existe aquela ciência com letras maiúsculas, né? E aquela que, muitas vezes, não representa algo realmente que possa ser levado a sério dentro desse contexto de demonstração da realidade. Nós temos uma perspectiva de envolvimento dentro do nosso trabalho que vem cada vez se aprofundando justamente mais nesse tipo de aspecto, de juntar a informação dos casos de contato atuais com essas informações que vêm desses nomes. O outro prêmio Nobel, né, aí mais remoto, né, o iniciador, vamos chamar assim, da física quântica, Max Planck, ele, numa saudação a Albert Einstein, outro gênio, é claro, conhecido por todos nós, ele disse o seguinte, que haviam dois tipos de homens dentro da ciência. Aqueles que faziam ou fizeram a ciência e aqueles que viviam da ciência. E aí ele explicitou bem o que ele quis dizer com essas duas coisas. Aqueles que apenas repetiam e viviam em cima daquilo que outros já tinham realizado, e aqueles que faziam justamente o avanço da própria ciência. E aí ele citou Einstein no tal evento como um exemplo dentro desse tipo de perspectiva, que aí a gente pode envolver o próprio astrofísico inglês que eu citei, o próprio Francis Crick também. Então, uma das coisas que às vezes a gente tem que realmente bater pé para divulgar é porque as pessoas acham que quando se fala de origem não terrestre da humanidade, se fala de algo diferente para explicar o salto da própria evolução química do universo, que isso é um tipo de devaneio ou coisa parecida, que não é algo palpável dentro de uma demonstração científica. E eu citei apenas aqui alguns nomes que mostram justamente que a realidade é totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensa, né? Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.